pessoal, tudo bem com vocês? A graça e a paz, estamos aqui para mais, é claro, um episódio do nosso RemaCast. E já quero pedir para você que estiver assistindo aqui o nosso podcast, já começa a comentar aí, compartilhar e curtir para que possa alcançar mais pessoas, tá bom? E hoje eu estou aqui com um tema muito legal e muito importante, que é mesa posta. E eu estou aqui com a Solange. Tudo bem, Solange? Tudo bem, pastora. Muito prazer. É uma alegria estar aqui. Falar desse assunto para mim é muito importante, né? Então, é um prazer. O prazer é todo nosso, com certeza, ter vocês aqui com a gente, falando sobre esse tema que é muito importante, principalmente para a atualidade. Sim, né? sim. E eu queria também que você falasse um pouquinho de você. Eu sempre peço para o pessoal que vem aqui no nosso podcast falar um pouquinho de si, para as pessoas conhecer um pouquinho mais, né? Então, quem que é a Solange? Então, eu moro em Sinop, já tem mais de 30 anos, né? Tem uns 33 anos que nós moramos em Sinop. Eu conheci o meu esposo lá, casei. E já temos 27 anos dessa aliança, 30 anos juntos, né? Nessa aliança a gente teve 2 filhas maravilhosas, que é a Tayla, que é missionária, né? E a Isabela ainda mora comigo, mas tem uma missão para ela também. Que benção. Então, assim, eu sou do Ministério Batista, né? Lá de Sinop Internacional, Batista do Avivamento, do Apóstolo Paulo, do Apóstolo Ailton. Já tem mais de 20 anos que nós estamos com eles. Eu ajudando no Ministério de Casais, no que for possível dentro da igreja, a gente está ajudando sempre eles. E a mesa foi algo muito fundamental na minha vida num período que, né, as coisas estavam difíceis em casa e Deus me deu uma estratégia que nós resgatamos a nossa família através da mesa. Então, por isso que eu digo que a mesa é algo muito importante para mim, que faz parte da minha história. E você vai estar contando para nós aqui esse testemunho. Então, tá bom. Vou contar um pouquinho. A gente vai falar então sobre esse tema, mas antes de eu fazer uma pergunta para você, essa palavra é muito bonita, mesa posta, né? Mas qual é o real sentido da mesa posta? É só apenas realmente colocar comida, servir, comer? O que em si? Porque às vezes as pessoas falam, mesa posta, mas não tem a consciência total. Então, a palavra é bonita, mas realmente qual é o significado da mesa posta? Para mim, assim, a mesa posta, ela é posta de várias coisas, tanto itens, mas para mim o mais importante é aquilo que você deposita realmente emocionalmente naquilo que você está fazendo. Então, a mesa posta para mim é muito mais do que louças bonitas, decorações. Para mim, a mesa é aquilo que você deposita como emocional. O seu afeto, o seu carinho, o seu amor, a sua dedicação, a sua conexão. Então, isso sim se torna uma mesa posta para que você possa carregar essa família de muito amor e carinho. A mesa posta, ela pode não apenas transformar o ambiente, a gente sabe que pode transformar, né? Mas mediante tudo isso, quando nós falamos de relacionamento, né? O que a mesa posta pode atribuir aos relacionamentos dentro de casa? Eu falo que a mesa é o altar da família, né? A mesa na casa, ela não se torna só uma casa, ela se torna um lar. E é diferente de você ter uma casa de você ter um lar. Hoje eu posso dizer que eu tenho um lar. Porque assim, a mesa, ela traz essa distinção daquela coisa vazia, que é uma casa de 4 paredes, paredes vazias, e um lar onde tem o aconchego da família, né, do amor depositado, da conexão. Eu falo que a conexão ela é muito importante. Quando você prepara esse ambiente, você sente a frente, igual nós duas estamos sentadas aqui, você consegue olhar nos olhos, você consegue perceber algo. Os olhos, às vezes, falam muito mais do que palavras. Então, a gente vai criando uma conexão que em qualquer outro lugar da casa, no cômodo da casa, você não cria. Você não cria isso numa sala, assistindo televisão. Você cria isso numa mesa. Então, ela é fundamental. Ela é fundamental. É o altar da família. Entendi. Então, vamos já aqui para a gente ver se a gente estava errado ou estava certo. A gente tem uma questão, eu e o pastor. Claro que a gente está mudando isso de agora por causa da Alicia, né? Mas antigamente, quando a gente não tinha mesa, nossa mesa posta era onde os dois estavam juntos. Então, por exemplo, se a gente vai almoçar, então, independente de onde estiver, estamos juntos. Ou precisa realmente, literalmente, ter a mesa. Fala um pouquinho, porque às vezes as pessoas não sabem. Sim. E para nós, como a gente não tinha, então a gente às vezes... vamos estar junto, o importante é nós dois estar juntos. Almoçar junto, tomar café junto, jantar junto. Mas
há mesmo a necessidade a mesa, tem que ter a mesa, ou é a questão da companhia? Explica bem certinho, para também a gente não fazer mais errado e nem as pessoas que estão nos assistindo aí fazer errado. Olha, eu falo que sim. Eu posso afirmar que sim. Porque a mesa, quando você coloca uma refeição numa mesa, você acaba servindo o outro. Né? Você, passa aí o café para mim, passa aí o pão, corta aí o pão para mim, me dá um pedaço. Então tem a questão do servir. O servir, então é um complemento, não é só simplesmente estar ali, né? Porque muitas vezes, igual você trabalha com o seu esposo, você tá ali o tempo todo com ele. Então, mas e essa pausa? A correria, né? O mundo nos acelerou demais. Ele nos acelera desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Então, e essa pausa? De olhar, de falar assim, não, agora eu vou tomar um café, vou colocar algo bonito aqui, preparar isso. Você está dizendo assim para a pessoa, nossa, eu parei tudo, eu desacelerei, eu dei uma pausa para que eu possa demonstrar esse amor para ti. Eu estou te servindo. E é isso que é fundamental, né? Deus nos serviu com o próprio filho. Por que eu não posso servir meu esposo, meus filhos, preparando aquele momento ali para eles se sentirem importantes? Então, eu falo que sim, precisamos parar, sentar, conversar, jogar a conversa fora, porque eu digo que é na mesa que nós atualizamos o assunto da família. Sim, então você acha que... acha não, né? Tem a certeza que tem a necessidade, quem não tem a mesa, comprar uma. Sim, até inclusive eu tenho... no começo, eu comecei a fazer... Depois, mais pra frente, a gente vai conversando, eu vou falar um pouco do meu testemunho. Eu faço uns suplás, assim, uns joguinhos americanos, e a gente fez um sorteio na minha igreja lá, para nós presentearmos uma pessoa. E daí, caiu na casa dessa pessoa, e nós fomos lá entregarmos para ela e montarmos a mesa. Eles tinham quase 10 anos de casados, e eles não tinham a mesa. E eles tinham 2 filhos, e eles comiam aleatoriamente em qualquer lugar. E eu falei, meu Deus, né? 10 anos. Aí eu falo, qual é a importância dessa peça na tua casa? Tudo começa pelo princípio, né? Quando a mesa aparece na Bíblia, ela aparece lá no tabernáculo, e ela representava, Deus deu todas as instruções, e ela representava ali o pão da aliança, né? De Jesus que viria, né? O pão da presença ali, que seria a aliança de Jesus, né? E quando nós sentamos na mesa, é o quê? O que tem na mesa? Fora os talheres e os pratos, existe o pão, né? O pão de todos os dias, aquilo que nós vamos se alimentar. Então, a presença de Deus está ali. Então, ela tem uma conexão primeiramente com o espiritual, depois ela passa essa conexão para o emocional. E quando nós sentamos na minha casa, por exemplo, a gente faz uma oração de agradecimento por aquele alimento, né? Gratidão ao Senhor por ter dado uma providência, uma provisão para nós. Então, tá tudo ligado. Vem o espiritual primeiro, depois o espiritual curado, sarado, a gente vai transmitindo essa cura também emocional para os nossos filhos, as pessoas que estão em volta da nossa casa. Então, existe uma conexão em tudo. Então, o espiritual, ele não é banalizado, ele tem que ser primeiro, né? Jesus, ele é o centro da nossa história, daquilo que ele fez por nós. A gente percebe que a maioria das pessoas, no tempo de hoje, nessa correria, muito perderam essa questão da mesa, né? De ter esse momento de comunhão. Então, a Solange hoje, que ministra sobre isso, que vive isso, o que você diria para essas famílias resgatar? Como resgatar novamente essa comunhão, essa mesa posta? Eu falo que é uma decisão. Você precisa tomar uma decisão, olhar para a tua casa, fazer uma análise. Não, eu preciso resgatar esse valor. Porque a mesa é um valor que nós deixamos de praticar com o tempo, com a correria, com o dia a dia. Aí as famílias comem no quarto, na sala ou sozinhos, né? E não priorizam. Eu não consigo fazer o café da manhã, né? A gente estava conversando antes, né? O Reinaldo falou, a gente não consegue tomar um café da manhã junto. Cada um entra num trabalho, um horário e não dá certo. O almoço também não dá, mas em algum momento essa família vai se reunir nessa casa. Ou então vai ser o jantar. Não é todo dia, mas prioriza um dia da semana, né? Eu falo que quando eu casei com o Reinaldo, eu estudava, ele fazia faculdade à noite. Então a gente eu chegava da escola, ele chegava da faculdade, a gente tomava sempre um chá. A gente tinha esse hábito de fazer um chá.
E quando eu fui ganha para Jesus, a família que me ganhou para Jesus tinha muito da mesa. Então, a gente sempre tomava aquele cafezinho, passava horas falando da palavra ali, aquele cafezinho e tal. Então, já foi fazendo parte da nossa história. Uhum. Mas chegou um período da minha vida que eu fui trabalhar numa empresa muito longe da cidade. Então, eu só ia de manhã e voltava à noite. E eu fiquei 8 anos nesse projeto, nessa distância, né, nesse trabalho. E aí, minhas filhas ficavam com o rei. Então, ele que levava para a escola, ele que buscava, ele que mandava tomar banho para ir para a escola, ele que ia para o trabalho. E eu fiquei muito aquém da rotina da família. Uhum. E eu fiquei muito mal, porque eu vi que a conexão com as minhas filhas, elas estavam transferindo tudo para o pai. E aí eu falei assim, não, eu preciso resgatar isso. E a Thalia já estava na adolescência, e a gente já sabe que o período da adolescência ali é um pouco mais difícil, né? E aí eu comecei a ter alguns atritos com ela. E eu falei, não, Deus, eu sirvo o Senhor, como que eu posso falar de comunhão, de família, eu não tendo essa intimidade com a minha filha, de saber o que está se passando. Tem a propriedade ali, né? Pra ministrar. E aí eu fui falando, eu não vou perder, né? Satanás não, né? Eu não vou perder. Daí muitas vezes eu ia pro quarto e eu ficava ali deitada perto dela, ela não queria falar comigo, e ela falou, mãe, eu tô cansada, eu não quero falar. E eu falava, tudo bem, eu só vou ficar aqui. Aí ficava meia hora, 40 minutos, 1 hora, nenhuma falava com a outra. Mas eu dava esse tempo para ela. E aí ela começava, né? Viu que ali eu não ia sair, e ela começava a conversar e tal. E eu pedi, falei, Deus, eu quero uma estratégia. Eu quero algo do Senhor para minha vida. E aí veio a mesa. E eu comecei a produzir coisas para colocar e deixar aquela mesa bem bonita. Eu mesmo. Fui na internet, pesquisei algumas coisas que eu nunca, né? Deus me deu um insight de eu comprar uns MDF e eu fiz decopagem com guardanapo, coisas baratas, simples, mas que foi dando uma ornamentação muito legal. E eu colocava e ela só, uau, o que é isso? É para vocês, né? Eu não tô aqui, mas eu penso em vocês. Então eu fui criando um ambiente, sabe? Tanto espiritual, porque Deus estava comigo, como emocional. Então, assim, aqueles momentos que eu não estava em casa, naqueles 15 minutos, 20 minutos de refeição, supria. Porque elas viam o quanto eu coloquei amor, dedicação, afeto, acolhimento. Então, existiam as risadas altas, o conto das escolas. E aí foi quebrando todas as barreiras. Por isso que eu digo que a mesa, ela salvou, né, a minha família da rotina, do desgaste emocional, para criar momentos maravilhosos. E essa questão da mesa, você acha que é o dever somente da mulher? Ou o homem, ele também tem essa autoridade, esse poder para poder também fazer isso que você fez? Claro que tem, né? A família, a mulher não anda sozinha, o homem não anda sozinho, os filhos não andam sozinhos. E depois, o Reinaldo é o que cozinha em casa. Então, a gente sempre divide, né? A gente tem esse combinado, né? Por muito tempo eu me cobrei, porque eu não gostava de cozinhar e tal. Ele falou, mas eu gosto, tá tudo bem. O dia que eu não quiser, eu vou te falar. Então, a gente tem esse combinado. Então, ele cozinha, eu coloco a mesa. Mas a hora eu tô lavando louça, aí eu falo, Isabelle, coloca a mesa, né? Então, assim, é um momento que eu trouxe elas a participar. Porque a família, ela tem que participar dos eventos da família, né? Então, o homem tem obrigação de ajudar a esposa, principalmente se ela trabalha fora. Agora, se a esposa fica em casa, tudo bem, ela pode servir o esposo, né? Tem mais tempo para fazer tempo, isso. Mas se não, tem que ser um combinado em família. Então, a família, ela tem um servir o outro. Então, o filho tem que servir o pai e a mãe ali. Então, fica gostoso. Não fica uma cobrança, mas fica algo participativo. E existe um significado espiritual no ato de preparar uma mesa com carinho, com amor? O que isso representa quando nós fazemos esse momento de mesa? Eu vejo assim, tem algo muito espiritual, porque assim, o sentimento é algo espiritual, né? E quando você coloca amor, afeto, carinho, cuidado, interesse pelo outro, isso é algo espiritual, né? Porque ninguém se interessa pelo outro se não vem algo que você sente. E o sentimento, Deus colocou em nossas vidas para ele
poder nos alertar de muitas coisas. Então, existe algo visível espiritual, né? O amor, ele acaba alcançando a sua família, né? O afeto, o servir. Então, existe todos esses sentimentos envolvidos no ato espiritual. E talvez, se a gente for olhar hoje com um olhar mais âmbito, que talvez muitas famílias não gastam mais tempo com a questão da mesa posta, talvez porque não tem mais esse amor, não seja recíproco também, às vezes, né? Vai deixando ser apagado, sabe? Não que não existe... Dando prioridade para as outras coisas e esquecendo o que é prioridade. Eu sempre digo uma frase, que a gente troca o que é importante, o que a gente troca, o que é urgente por que é importante. É urgente eu arrumar minha cama, lavar roupa, limpar a casa, cuidar do cachorro, tarará, paragaio, periquito, não sei o quê. A gente inventa 1001 coisa. E isso é urgente. Para mim, para você, para muitas coisas. Mas o que é importante? A gente troca o urgente pelo que é importante. O importante é você ter uma família restaurada, sarada, curada. E às vezes a gente não prioriza o que é o bem maior que Deus nos entregou, que foi a primeira constituição que ele fez, que foi a família. E o bacana é que a mesa posta vai gerando memórias aí, né? Vai, com certeza. As pessoas vão contando, quando com meu avô, com meu tio, com a minha mãe, com meu pai, a gente estava à mesa conversando história. E isso é bacana, né? O gerar memórias, né? A memória, elas têm cheiro, né? Elas têm som das risadas, cheiro da comida, o paladar da comida que você... Nossa, isso aqui tá parecendo a comida do meu pai, da minha mãe, né? E muitas vezes, no casamento, né, com meu esposo, a gente estava conversando, traz uma carga, né? Quando você casa, eu queria que você cozinhasse dessa forma, porque existiu a memória afetiva. Então, o som da voz da mãe chamando o filho para esse redor dessa mesa é muito importante. Ontem mesmo, eu arrumando as coisas para vir para cá, e a Taira me ligou e a gente ficou conversando por vídeo. Daí o meu genro falou assim, ia um casal jantar com eles lá na base missionária, né? E eles fizeram a mesa posta porque eles colocam, né? Também, né? Porque saiu de dentro de casa. E aí ele falou assim, nossa, quando eu coloco a mesa, dá uma saudade do teu pai e da tua mãe. Daí ele me ligou e mostrou. Eu falei, mãe, não tá bonita igual a sua. A gente não tem todas essas coisas. Eu falei, filha, isso não é o importante. O que é importante é o que vocês estão depositando aí, que é muito amor. Vocês vão receber esse casal e eu tenho certeza que quando eles chegarem aí, eles vão sentir tanto amor, acolhimento, que eles vão se sentir pertencente a essa mesa. Então, isso era essencial. Então, as memórias. E o que trouxe ele lembrar da minha casa foi a memória daquilo que eu faço para eles quando eles estão em casa. Que bacana. Então, a mesa posta eu não preciso ter, como que fala assim, muitas taças, talheres, coisas chiques, mas que você fala hoje que o momento da mesa é a questão da participação, da comunhão, pode ser simples, mas que esteja todo mundo reunido. Da conexão, né? Nós precisamos nos conectar. O ser humano, ele não vive sozinho, ele não vive isolado. Deus, quando Adão estava sozinho, ele criou a mulher. Então, se nós não se conectarmos com aquelas pessoas que nós estamos dentro da casa, moramos, nós não vamos ser bem-sucedidos. A gente vai ser humanos totalmente frustrados emocionalmente. E mais conexão, menos depressão e ansiedade, né? Com certeza. Porque um ajuda o outro. Quando você consegue olhar e falar, nossa, fulana não tá bem, dá um abraço, né? Filho, vem cá, eu sei que você não tá bem, vou te dar um abraço. Esse abraço pode curar muito mais do que palavras. É verdade. Né? E muitas vezes a gente passa despercebido. Por isso que eu falo que tem muitos filhos hoje nas drogas, porque os pais não tiveram a conexão de olhar nos olhos e perceber que existe algo diferente. Né? E hoje o mundo rouba, né, através das redes sociais, dos amigos, de tanta confusão que o mundo traz. Se você não tiver uma base estabelecida... Eu sempre tenho um testemunho assim, a minha filha, a Tayla, ela é muito conectada com a gente e ela, de momento de mesa, assim, fala, olha, eu quero reunir aqui que eu quero confessar pecado. Né? Quero confessar que eu errei, que eu fiz isso e isso. Porque ela sabia que não ia existir pampeiro, briga, não. Ia existir uma correção. Um alinhamento. Um alinhamento, mas ia existir um acolhimento, né? Um abraço. Falar, filha, nós estamos aqui, nós vamos te ajudar a sair disso. E eu lembro que uma frase que ela postou de alguém, sei lá quem.
eu fiz cagada, preciso correr e esconder do meu pai. E aí embaixo outra pessoa falando, fiz cagada, preciso correr e contar para meus pais. Uhum. E aí teve um filho de um pastor que falou assim, eu lembro disso da Tayla, porque ela sempre, quando ela fazia coisa errada, ela ia e contava para os pais dela. E isso foi criado na mesa, né? Essa confiança de saber que errou, ia ter a correção, não ia ser banalizado, mas que ia ter um acolhimento, que ia ter um abraço, que ia ter direção, que ia ter disciplina, mas que não ia ser condenada por isso, porque Jesus não nos condena. E às vezes as pessoas falam assim, mas meu filho está com depressão, ansiedade, ou entrou nas drogas, ou outra coisa, né? E eles falam assim, mas eu amei meu filho, eu amo meu filho, eu fiz tudo por ele, mas às vezes faltou essa questão, a mesa. A liderança na mesa, né? O momento de conselho, de ensinar isso. O teu filho nunca vai lembrar dos presentes, né? O que você deu os mais caros, ele vai lembrar desses momentos, né? De conexão, de amor, de carinho. Então, muitas vezes os pais dão tudo para os filhos, mas aquilo que eles precisam, que é o tempo, olhar nos olhos, falar assim, olha, eu tenho aqui 10 minutos para você, mas é só para você. Eu não tenho telas aqui, eu não tenho janelas abertas, eu tô aqui. Fala, filho, tô aqui. Igual eu falava assim, eu ficava deitada ali 40 minutos com a minha filha. Tudo bem, você não quer falar comigo? Tá legal, mas eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. E isso vai mudando, vai quebrando todo o jugo, toda a barreira. Para a gente concluir aqui, Solange, qual conselho você daria para as famílias que desejam criar um ambiente de paz, conversa e conexão através, né, da mesa? Começa pelo início, né? Tirando esse tempo para você, né? Às vezes a mulher está muito cansada, frustrada, com tantas coisas para fazer. Mas quem disse que nós temos que dar conta de tudo? Né? Colocaram um título em nós que nós temos que dar conta de tudo. Não, nós não temos que dar conta de tudo. Né? A frustração ela chega por causa disso. Então, quando você para e pausa a sua vida para esse tempo, você vai ver que você não perdeu, você ganhou. Isso te traz benefícios, tantos benefícios emocionais, e você sai de uma boa conversa, de uma boa alimentação, tão aliviada, que você fala, poxa, por que eu não fiz isso antes? Né? O peso é daquilo que você quer dar conta que você não precisa. Então, a família ela precisa parar. E sempre tem que começar. Então, começa por mim, começa por você, né? Dá o primeiro passo. Ou uma vez por semana nós vamos fazer, não podemos sair para comer fora, mas vamos fazer uma janta entre nós, vamos fazer uma janta em família. Todo combinado, ele sai leve. Ele sai muito leve e só traz benefícios. Então comece do teu jeito, da tua forma, depositando o teu amor, mas que você comece, porque precisa iniciar. Que bacana. Fala uma frase ou um versículo para deixar para o pessoal. Uma frase que você se identifica muito, ou um versículo? O lar é onde a família constrói, né? Um versículo, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Amém. Solange, muito obrigada, gostei muito do nosso bate-papo. Muito feliz mesmo por tudo que você liberou aqui pra gente. E pessoal, se tiver alguma pergunta, vocês podem colocar lá no vídeo, que depois a gente entra em contato com vocês respondendo, tá bom? E passa o seu Instagram pro pessoal te seguir, né? Ou às vezes tem alguma igreja que vai estar assistindo, algum líder, algum pastor, que às vezes vai querer levar vocês, né, para suas igrejas para estar ministrando. Então passa o seu Instagram, o pessoal tá conhecendo. Primeiramente, quero agradecer, né? Eu falo que Deus, ele não faz coisas por acaso, tudo é com propósito. E eu sempre tive essa convicção que Deus não estava resgatando a minha família para ficar só na minha casa. Que Ele queria que eu levasse essa mensagem de resgate para outros lares. Então, muito obrigada, pastora, por esse momento de mesa aqui conversando, falando sobre que o Senhor já fez por nós. Então, eu quero só agradecer esse ministério, né? E muito gratidão mesmo por esse momento. O meu Instagram é só Vilas Boas. Eu não sou muito da socialite, assim, mas eu posto algumas coisas lá. Né? E fiquem abertos. Qualquer coisa, podem perguntar que a gente vai responder. A gente está sempre aberto àquilo que Deus tem preparado para nós. Amém. E eu quero dar aqui um beijão para a pastora Miriam, lá de Sinop, né? Obrigado por ter apresentado esse casal lindo aqui para gente. E eu fico muito feliz mesmo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa, sua família. Amém. Vocês também. Vocês têm uma família linda, né? Um ministério lindo. E que Deus possa somente acrescentar cada dia mais na vida de vocês. Amém. Gente, então,
Tchau, tchau. Até a próxima. E nós temos já outro. Nós vamos falar sobre família e sacerdócio. Fique com a gente.